A gente dá sequência ao Notícias de Fortaleza. Vamos falar agora que os agentes de cidadania e controle social são membros da sociedade civil eleitos para representar o território no qual residem, junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza. E para a gente conhecer um pouco sobre esse trabalho, vamos conferir essa matéria. Eles são agentes voluntários, escolhidos pela própria comunidade. Os agentes de cidadania atuam em busca de melhorias para a população junto à prefeitura. São eles que identificam as principais necessidades de cada área e encaminham essas demandas para órgãos da administração municipal. Max e Ana Luísa sabem bem da importância desse trabalho para cada comunidade. Porque é um trabalho que a gente consegue ajudar a comunidade nos problemas que tem em cada bairro. Consigo verificar junto com os moradores as demandas necessárias para o bairro. Desde uma poda de árvore, uma luz que queimou de um poste, um buraco em uma pista, que a gente pode encaminhar através de processo ou até mesmo no grupo de WhatsApp, que a gente tem um contato com os secretários de regionais, que aí dessa forma a gente pode tentar resolver o problema junto com a prefeitura, onde nós estamos atuando em cada bairro de Fortaleza, para ajudar a comunidade que a gente mora. Nós somos o olho do prefeito, dentro de Fortaleza, para mostrar as coisas que estão acontecendo de bom e de ruim, para mostrar para ele que não aconteceu como ele queria, que ele volta alguém para ajeitar, para consertar. E assim, como nós somos o olho do prefeito, eu acho que a gente tem mais acesso diretamente à gestão, sabe? Membros da sociedade civil, os agentes de cidadania atuam em 39 territórios de Fortaleza. Durante o enfrentamento do novo coronavírus, eles trabalharam assim, batendo de porta em porta, com orientações. Durante a pandemia, o trabalho dos agentes de cidadania também inclui entrega de cestas básicas e máscaras para a proteção de crianças e adultos em áreas de maior vulnerabilidade social. A gente fez esse trabalho lá na comunidade que eu moro, Jardim Guanabara e Vila Velha. Nós conseguimos 5.000 máscaras que foram distribuídas para as comunidades carentes, através de mim e mais 16 agentes lá do bairro. A gente consegue atender muitas pessoas e ver no olhar deles aquela gratidão pelo que a gente está fazendo. E para falar mais sobre o tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gilberto Bastos, que é coordenador especial de participação social, e a Andréa Oliveira, que é agente de cidadania do bairro Janguruçu. Ô Gilberto, esse trabalho dos agentes de cidadania, sem dúvida alguma, um trabalho bastante importante para a cidade, porque é aquele membro escolhido ali por aquela comunidade para ver quais são os problemas, quais são os anseios daquela comunidade junto ao poder público, né? Perfeito. Esses agentes, como você muito bem disse, eles são os olhos da comunidade. Então, eles recebem informações da comunidade, eles sabem porque eles representam aquela comunidade, vivem nela, então trazem para a gestão um norte para os investimentos, porque eles estão lá escutando, eles representam, para você ter ideia, para cada 5.000 habitantes, nós temos um agente de cidadania. Então, eles são, eu sempre digo, uma rede de capilaridade muito importante da comunidade para as secretarias. Então, baseado naquilo que estão precisando e baseado naquilo que as secretarias estão fazendo, ajudam muito. Principalmente em saber, às vezes, tem locais, que já aconteceu, de ter uma obra destinada àquele local, mas que o dinheiro já estava alocado, mas eles não queriam, por exemplo, uma creche, queriam uma areninha. E aí, a força da comunidade, via os agentes de cidadania, lideranças e outras coisas, aí muda-se então o projeto para aquilo, porque o prefeito escuta muitas comunidades e quer fazer, às vezes, e quer ir ao encontro daquelas necessidades. Então, os agentes de cidadania, eles ajudam nesse lado, ajudam também a fiscalizar aquelas obras que estão em andamento. Você tem uma obra, eles veem lá, tem 10 operários trabalhando hoje, porque tem um prazo determinado para entregar. Aí, de repente, você chega lá e encontra 2 operários só, 3, eles comunicam. E a coordenação de participação social,
ela funciona como um meio, ela recebe também isso, encaminha todas essas demandas, necessidades, críticas, tudo para as secretarias temáticas. Eu divido isso com a Ana Cavalcante, que é minha coordenadora adjunta, e nós temos essa coordenação justamente para trabalhar de perto com esses 471 agentes de cidadania em 39 territórios da nossa cidade. E como é que são escolhidos esses agentes junto à comunidade? Olha, desde 2015 que eles foram escolhidos, não é? Em 2015, 400 e poucos agentes, depois foram renovados por mais 2 anos e agora, em 2019, tivemos uma eleição com a participação expressiva de pessoas, em torno de 26 mil pessoas participaram do processo, mais de 600 candidatos para escolher 471 agentes de cidadania. Antes eram 32 territórios, agora nós temos 39, com a nova territorialização do 2040, né, do Fortaleza 2040. Então, esses agentes foram escolhidos num processo interessante, porque todo esse sistema de votação foi criado pela Coordenação de Participação Social. E nós ficamos diante de um impasse. Bom, como é que nós vamos fazer para atingir o maior número de pessoas? Então, nós dividimos em 12 zonas eleitorais, em 41 locais de votação. E lá tinha um computador, tinha funcionário da CEPS lá acompanhando, tanto na entrada como lá dentro. Eles chegavam com comprovante de residência, né? Eles tinham, lógico, cada um tinha seus números, fizeram suas campanhas, teve um edital para isso, entendeu? Então, eles chegavam e ali apresentavam e ia para o local de votação e aí votavam naquela pessoa que eles achavam que deveriam participar. E assim foi feito o processo. Nós, como te falei, esse envolvimento todo de pessoas e logo em seguida nós divulgamos o resultado, deu 471 pessoas e que depois foi dado então a posse deles pelo prefeito Roberto Cláudio, depois dessa votação, a posse deles. A André Oliveira é agente de cidadania lá no bairro Janguruçu, já está no 2º mandato, né, André? Isso mesmo. Em 2015, né, eu participei desse pleito eleitoral dentro da comunidade, fiquei muito feliz porque fui uma das bem colocadas, né, a gente já percebeu logo de imediato o anseio que a comunidade tinha de ter um representante. E desde muito cedo eu sempre fui muito engajada nas situações do bairro do Janguruçu. E como é que é fazer esse papel, desempenhar esse papel na comunidade, você poder servir ali de intermediária entre os anseios da população, dos moradores e o poder público, no caso aí a prefeitura? Eu me sinto feliz, honrada, né, por esse cargo voluntário que eu exerço, porque assim, a comunidade ela é carente, a gente mora num dos bairros da periferia com mais baixo IDH, a gente sabe, né, das necessidades. E aí você se colocar à disposição para representar essa comunidade é uma responsabilidade muito grande, né, porque você tem que acolher essas demandas, você tem que ter um posicionamento forte dentro de ações, né, de ser ponte, de ser o canal até a gestão municipal. E isso para nós tem feito muita diferença desde 2015 para cá. Eu, assim, me sinto realizada no trabalho que eu faço, porque eu gosto de lidar com o público, né? Tenho essa dinâmica dentro da nossa área. A gente trabalha com mulheres, trabalha com artesanato, trabalha com feiras, né? Então, assim, tem sido muito gostoso, realizador. Você percebe que o agente de cidadania ele tem conseguido facilitar com que a comunidade possa expor a sua demanda, a sua necessidade junto à prefeitura? Sim, eu sinto que assim os resultados têm sido favoráveis, né? A gente, até porque essa gestão do prefeito, ela é uma gestão que abre as portas, muito acessível. O próprio prefeito é uma pessoa, né, de ser ouvidor da comunidade, e isso faz muita diferença dentro do processo. Eu percebi que dentro do trabalho anterior que havia sido feito na região onde eu moro, lá há 43 anos, né? Dentro daquela área toda ali. Então, a gente vai percebendo a dinâmica de trabalho de cada gestão.
E aí, essa necessidade, essa ansiedade toda que a comunidade tinha era exatamente por não ter tido êxito nos anos anteriores. Né? Eu digo com muita seriedade, dentro do trabalho que a gente faz, que hoje a gente vê um resultado em termos de obra, em termos de atendimento ao público, de saúde, educação, de lazer, infraestrutura, transporte, principalmente. Aquela área é uma área que tem uma demanda muito grande, né, nesse segmento, e tem sido favorável assim, para nós em todos os setores. Gilberto, você avalia também que assim a figura do agente de cidadania mudou essa questão da relação das pessoas no sentido de apontar ali uma sugestão, uma mudança, uma reclamação, dar um pouco mais agilidade para que a prefeitura possa resolver aquela demanda? Perfeito. Eu acho que a André falou muito bem. O prefeito tem essa característica, escutar muito as comunidades. O prefeito anda na cidade, ele conhece a cidade. E os agentes de cidadania, eles ajudam muito. Tanto que depois da posse deles, o secretário de governo Samuel Dias foi a cada regional, reuniu os agentes de cidadania todos, para explicar tudo aquilo, todos os investimentos da prefeitura que aconteceriam naqueles bairros das regionais. Então, eles tinham conhecimento do que está acontecendo na gestão para que eles pudessem levar até as comunidades. Então, sob esse olhar social que eles participam, como eu te falei, de ser esse elo de ligação entre a comunidade e a gestão, eu acho que a gestão pode errar menos, porque eles estão vivenciando as carências e procurando contornar os problemas daquelas carências de quem vive como ela, no caso do Janguruçu, no dia a dia ali. É diferente de você estar dentro de uma sala, às vezes, mas não sabendo a realidade que está acontecendo de fato naquele local. Olha, os agentes de cidadania e controle social atuam em busca de melhorias para suas comunidades, informando à gestão as reais necessidades da área. Ao todo, Fortaleza conta com 468 agentes eleitos, atuando nos 39 territórios da capital. Ô Gilberto, a gente falou sobre o processo, vamos dizer, eleitoral para a escolha dos agentes e uma coisa normalmente assim que acontece é que, por exemplo, existem aquelas pessoas, no caso aí, por exemplo, da Andréa, se destaca ali no bairro, é bastante conhecida. O fato de você escolher pessoas ali da própria comunidade ajuda muito para que até outros moradores tenham uma participação maior, possam sugerir mais, possam encaminhar, por exemplo, uma reclamação. Ter uma pessoa conhecida ali da comunidade ajuda muito nesse processo, né? Verdade. Porque as pessoas que vivem diariamente os problemas, ela está muito mais embasada em encaminhar aquelas demandas para a prefeitura, como também sugerir outras. O que é importante são as sugestões, para que você possa, mesmo que não seja demandas que sejam da alçada da prefeitura, pode ser do governo do estado ou até do governo federal, mas a população ela não sabe diferenciar isso. Mas o que for da prefeitura, o prefeito tem olhado com muito carinho essas demandas, como seu secretariado também, para que possa atender o maior número de pessoas nas áreas mais carentes, principalmente da cidade. Nós temos uma cidade extremamente desigual, mas o prefeito tem um olhar carinhoso para todos os bairros da cidade e principalmente daqueles que merecem mais atenção e mais investimentos para que possa melhorar a qualidade de vida. E André, como é que é essa relação de confiança sua, enquanto agente de cidadania, e a comunidade? É como o Gilberto falou, né? Eles se identificam com a gente, até porque a gente tem esse elo com a vizinhança, se sente mais à vontade para questionar, para falar, né? Eles se sentem representados pela gente por ser ali da região, e isso é vantajoso, é como eu citei antes, é promissor, porque aí a comunidade ela tem sempre aonde bater na porta, né? Eu sempre recebo as meninas na minha casa, eu faço reunião com elas, eu procuro fazer também dentro do pleito do ciclo de planejamento participativo, todo ano acontece, né? Das demandas da lei orçamentária. A gente procura ouvir a comunidade, coloquei umas caixinhas de demanda nos comércios, alguns anos anteriores, onde o pessoal pôde ir lá depositar
a sua demanda, e aí a gente fazer um leque, né, de escolhas para poder fazer esse cadastro das demandas da LOA. E aí eles podem assim se sentir, ó, a minha demanda, fui eu que apontei, eu escrevi o João, a Maria, o Antônio, e isso faz toda a diferença dentro de um processo, porque não é uma demanda que a Andréia escolheu como agente. Teve, né, toda essa repercussão toda dentro da comunidade deles estarem lá, dando sugestão na rede social, nas caixinhas de demanda, ou na próprio diálogo de conversas que a gente faz sempre dentro da comunidade. Mas a cobrança é grande, né? A comunidade ali tá no dia a dia, ali sempre cobrando o agente, né? Muito, muito, muito. Mas eu amo, eu amo o povo que eu represento, graças a Deus a gente consegue ter, né, dar essas respostas. Estou sempre buscando trazer um retorno bem significativo para eles. Hoje, Anguruçu. Ô Gilberto, o agente de cidadania, onde é que ele se enquadra no sentido assim, o que é que ele pode, vamos dizer, fazer junto à comunidade para repassar essas demandas? Até onde é que ele pode atuar? Qual é o papel dele no sentido do que foi montado, dessa estratégia para facilitar esse contato com a prefeitura? Que tipo de demandas é que ele pode levar para o poder público? Olha, antes de falar das demandas, eu queria pegar um pouquinho aqui da fala da Andréia sobre o ciclo de planejamento participativo, que é um instrumento fantástico, porque, para você ter ideia, esse ciclo de planejamento participativo, ele colhe as demandas da comunidade, as propostas, e são eleitas as 78 propostas mais votadas. E com essas propostas mais votadas, quer dizer, em todos os bairros, é encaminhada, então, para fazer parte ou ser atendida, vai depender, não é que todas aquelas demandas serão realizadas, mas são encaminhadas para a Lei Orçamentária Anual de 2021. Então, já foi feito esse processo, já foram votadas, já foram apresentadas as demandas e foram encaminhadas já, e aí vai para o prefeito e o prefeito vai encaminhar para a Câmara dos Vereadores. Isso é um processo que acontece todo ano. Então, isso é de fundamental importância e teve uma participação muito expressiva dos agentes de cidadania, não são eles que são, mas são os ouvidos ali, toda a comunidade envolvida, todos os territórios. Mas todas as demandas que eles mandam, seja obras, seja poda, seja desobstrução de um canal, seja um ponto de lixo, seja a reivindicação de uma creche, seja um mau atendimento num posto de saúde, ou também sejam os parabéns, né? O reconhecimento de que aquilo está funcionando bem também. Enfim, são várias demandas entre sugestões do que fazer, dos serviços, tanto os serviços sociais como os serviços em obras, que eles demandam para a prefeitura. E a prefeitura faz as devolutivas também importantes. A coordenação de participação social funciona muito nisso, que a pior coisa que você tem, Rogério, são os vazios, são as lacunas que ficam. Muita coisa não dá para fazer. Não depende da prefeitura. Então, eles não podem ficar sem saber. Então, a gente recebe e procura sempre voltar a eles, através dos agentes de cidadania, para que informe a comunidade que aquilo, nesse ano, não será possível, mas que poderá ser possível no outro ano. E assim, facilita muito essa relação entre gestão e comunidade. Agora, explica para a gente como é que é feito esse processo, porque aí são 468 agentes em toda a cidade. Como é que funciona esse processo em que as demandas são encaminhadas até que vocês possam fazer aquela avaliação e dar, vamos dizer assim, uma resposta à comunidade? Eles podem, às vezes, encaminhar, às vezes até diretamente, na regional. Às vezes eles podem encaminhar via regional. Como nós também temos um suporte na coordenação de participação social, nós criamos uma sala de situação. Ou seja, para receber todas aquelas demandas e também
ajudar na divulgação de tudo aquilo que a prefeitura está fazendo. Por exemplo, um calçamento de uma rua, o asfaltamento. Então, as comunidades têm que saber o que a prefeitura está fazendo. Muitas vezes não foi contemplada com a areninha, mas ela foi contemplada também com o posto de saúde. Então, ela, de tal forma, ela não foi esquecida. Está sendo beneficiada por aquilo. Então, essas demandas chegam, todas as demandas que chegam lá na coordenação de participação social, a gente encaminha para as secretarias temáticas e cobra das secretarias as respostas para que possam ser encaminhadas para os agentes e os agentes chegar às comunidades. André, no caso lá do Janguruçu, o que é que a comunidade cobra mais? Infraestrutura, né? É uma área ainda e tem esse anseio de ter um calçamento. Eu moro lá há 43 anos, bem ali na região do próximo a São Cristóvão, Tamandaré, Santa Filomena, né? Então, assim, a gente tem essa necessidade ainda de ter as ruas calçamentadas, asfaltadas. Inclusive, essas foram as demandas que o público mais solicitou nesse ano, de 2019 a 2020. E a gente espera, né, que tudo isso seja alcançado, almejado. Já tivemos êxito em muita coisa boa, de lazer, né, de saúde, a reforma dos postos de saúde. Também uma areninha, agora recém-inaugurada ano passado, que foi uma festa para nós. E tem o Cuca, que é uma ferramenta de trabalho para a juventude muito boa, muito acessível naquela região. Mas a questão da infraestrutura ainda, o prefeito sabe disso, a gente tem conversado bastante, né, levantado essas demandas e a gente acredita que vai ter resultado. Deus É isso aí. Com participação social sempre se conquista realmente o que se busca. Olha, os agentes de cidadania e controle social conhecem as reais necessidades da área e sempre são convidados a participar de assembleias deliberativas, seminários, trabalhos que envolvam a conscientização de moradores, além de apontar soluções e demandas necessárias para os territórios onde vivem. Ô, Gilberto, essa possibilidade dos agentes também participarem das discussões, dos seminários envolvendo o poder público também é um agente facilitador, ou seja, as sugestões que vêm da comunidade ajudam, inclusive, a definição das políticas públicas, né? Muito bom essa pergunta, porque você veja bem o cuidado e o zelo que o prefeito tem em trazer a comunidade para dentro das decisões. Os agentes de cidadania, 2 agentes são escolhidos por cada regional e participam diretamente da reunião do secretariado que o prefeito faz. Então, são lá os ouvidos, a comunidade está sendo representada por eles dentro de uma reunião de secretariado. Daí você vê a importância que se dá aos agentes de cidadania, a participação social nesse processo. Então, essas discussões todas que acontecem, eles se envolvem e são de fundamental importância, como eu digo, para a tomada de decisão. Então, eles escutam tudo, tanto lá da coordenação de participação social. Por exemplo, eles foram, feito logo que assumiram essa última eleição, foi feito para eles, foi feita capacitação para eles entenderem a importância do trabalho voluntariado. Aqui eu queria abrir um parêntese no que é o trabalho voluntariado. O trabalho voluntariado é uma coisa espontânea, quer dizer, isso nasce de uma pessoa que não tem remuneração nenhuma, ela apenas tem um amor imenso por aquilo que está fazendo, sem receber nada em troca. Sem receber nada financeiro, mas ela recebe o sorriso de uma criança, não é? O do idoso, das famílias que estão no entorno. Então, esse trabalho do agente de cidadania, eu sempre digo que é um trabalho primoroso, porque tanto ele está fazendo uma ação para as comunidades, uma ação fraterna, como também está buscando alternativas para resolver os problemas da sua comunidade. Ele podia estar muito bem acomodado, está muito bem com os braços cruzados, mas não. Ele está indo buscar dentro da gestão. E aí encontra a coordenação de participação social de braços abertos, todo o secretariado também do prefeito. E o prefeito com esse olhar que tem de tentar exaustivamente, como tem feito, atender a todas essas demandas dentro das possibilidades orçamentárias, fazer o melhor para a nossa cidade. Ô André, qual é o sentimento que você tem quando você vê uma demanda
trazida da comunidade e que é atendida pela prefeitura, por exemplo, lá no bairro Janguru Sul. Como é que você se sente quando você vê aquela demanda resolvida e a comunidade depois chega para você, ali aquela pessoa que solicitou, chega para ali agradecer? Qual é o sentimento que tem, que dá? Felicidade, né? Porque o estrelismo não é nosso, né? É da conquista. Pode-se dizer assim, é como o Gilberto falou, a gente somos agentes cidadãos, né? A gente tem que fazer o melhor pela nossa comunidade, até na hora de representar, de falar, de argumentar a favor dessas demandas, que é muito importante. E aí a gente vê aquele momento da inauguração, né? Aquela festa toda que sempre é feita dentro do processo de entrega. A gente se sente feliz de saber que aquele povo ali da região vai usufruir daquele local, né? E o resultado que era o que eles queriam. E isso também tem essa particularidade dentro dessa gestão, do prefeito também assimilar o que é a necessidade que a população tem para ser feita. Realmente é uma areninha? Qual o público que vai ser o frequentador daquela areninha? Quantos jovens há naquela região com aquela necessidade de participar? Quais os projetos do Atleta Cidadão? O que isso pode envolver a comunidade como um todo? Então, assim, eu como agente voluntário, com muito orgulho, sempre digo para todo mundo que o voluntariado na minha vida é tudo mais de importante, e eu faço com muito gosto, com muita satisfação, porque eu também sinto o brilho no olhar das pessoas quando eles nos encontram na rua, né, para agradecer. As mensagens que a gente recebe dentro dos grupos de WhatsApp, as meninas aí estão me assistindo, elas sabem muito bem como é esse elo, essa ligação diária que a gente tem, e esse reconhecimento, né, vem do dia a dia, vem da força que a comunidade ganha, porque daqui uns dias vai ser outra geração que vai estar aí à frente, a gente vai poder deixar um legado, né, um movimento maior, para que a comunidade realmente erga, cobre seus direitos, procure políticas públicas, participativa, e esteja lá, com a bandeirinha levantada, lutando pelo que quer. Ô Gilberto, como é que você vê hoje esse trabalho dos agentes de cidadania nesse período em que nós vivemos aí, essa pandemia do novo coronavírus? Qual tem sido o papel dos agentes em contribuir no enfrentamento a essa pandemia? Olha, o papel dos agentes aí também tem sido fundamental. Os agentes, através de instituições, têm distribuído máscara para a população, principalmente levado à conscientização do isolamento social, do uso de máscara, de álcool gel. Os primeiros sintomas que aparecer com pessoas mais de 60 anos, que tiver qualquer comorbidade ou tiver qualquer problema de, por exemplo, dificuldade respiratória ou febre, encaminhar essas pessoas para a unidade básica de saúde mais próxima. E os que têm menos também, se tiver qualquer problema, com falta de ar, alguma coisa desse, também deverão ser encaminhados, mas tudo isso passa pelas informações que são dadas por todos os órgãos da prefeitura, mas também pelos agentes lá, porque se não tivermos essa atenção, e aí a gente vê Fortaleza numa situação hoje mais tranquila, mas não significa que a gente tem que baixar a guarda. Eles estão lá na ponta, justamente nas comunidades mais carentes, porque você pode observar que em certos bairros aí, de menor poder aquisitivo, o coronavírus avançou muito, né? Então, é preciso de um cuidado muito maior, de orientação, de precaução, e os agentes têm sido orientados e têm levado na ponta feito esse trabalho lá, e que tem gerado aí bons resultados. Inclusive, nós participamos recentemente, como já foi divulgado, e sendo procurados para que a gente possa chegar a eles porque não tinha canais mais rápidos. Por exemplo, no caso agora, nós distribuímos máscaras em bairros de instituições que nos deram lá para levar para a Barra do Ceará, né, para o Pirambu, para vários outros bairros de Fortaleza, e eles tiveram esse papel de casa em casa, levando a máscara e levando a orientação junto, para que permanecesse em isolamento social, não deixasse de usar máscara em momento nenhum. E esse trabalho feito porta a porta faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença pela credibilidade que eles têm, porque é diferente da gente falar uma coisa e daqui
Mas ela falando que vive no próprio bairro, ela já está de máscara, e chega numa família daquela e diz, olha, não deixe ninguém ficar aí sem máscara, não vá ficar na calçada, porque o pessoal tem muito costume de ficar em calçada sentado, ou feira, ou no final de tarde um churrasquinho, e vira aquele envolvimento ali, e que isso não pode acontecer no momento. A gente tem que preservar a vida. A vida não tem preço, e eu acho que todo o cuidado e todo o esforço aqui, tanto do governo municipal como do governo estadual, tem sido muito grande, não é? No enfrentamento, como também os profissionais de saúde, que têm tido um papel fundamental nessa questão, e os agentes entram para somar a essa força para que a gente possa ficar logo, logo livre dessa ação do coronavírus. André, como é que tem sido esse desafio aí, nesse período aí de pandemia, desse trabalho de vocês também de orientação junto à comunidade? Pois é, eu ia até complementar a fala do Gilberto, citando o projeto Todos de Máscara, né? Todos com Máscaras, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Logo que veio a pandemia, para nós, assim, tivemos pensar como vamos fazer para chegar ao público nesse momento, já que nós tínhamos que ficar em casa, né? Tínhamos que ter o alcance da comunidade, e a ferramenta foi a internet. Maravilhoso o trabalho que a gente começou a desenvolver dentro da região, não só de expressão de números, né, de casos, de situações, para deixar a comunidade principalmente informada do que estava acontecendo durante todo a divulgação acerca da pandemia. E aí as meninas, eu trabalho com artesãs, né, a gente tem um projeto de mulheres lá na comunidade, as meninas se preocuparam também como iam passar esse período de sobreviver, que tem as feiras dos terminais, elas fazem, né? Tem os eventos. Então, como a gente ia continuar com esse recurso financeiro? E aí o projeto Todos de Máscara veio assim como uma ferramenta fundamental, porque aí todas passaram a fabricar máscaras em casa, né? A encaminhar, doar também. Algumas, inclusive, a gente fez um projeto de divulgação dentro da comunidade, de um percentual de máscara que elas produziam, a gente podia doar. Uma delas foi a Lusa, parabéns, amiga, pela iniciativa. Foi um trabalho maravilhoso de doação de máscaras e também de materiais, de álcool gel, né, de cestas básicas. Convocamos os parceiros que a gente tem, a Rede Economia Solidária, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para dar o auxílio que foi doado pelo prefeito, né, cedido, na verdade, os R$200 do Renda em Casa, que também facilitou para essas empreendedoras, os ambulantes, os feirantes daquela região toda e da cidade de Fortaleza. E aí foi caminhando, veio além disso também a questão das cestas básicas, né, do Supera Fortaleza, que também deu um alcance muito grande dentro daquela área do nosso Janguruçu. Os comércios que puderam fazer os cadastros dentro do Supera Fortaleza para beneficiar essas famílias. E foi um alcance. O poder público realmente ele nos deu esse suporte. E a gente, como comunidade, procurou mais orientação, né, junto ao porta a porta e também essas campanhas entre as mídias sociais, que aí foi fazendo com que as pessoas percebessem, né, o tamanho da situação da pandemia que a gente está vivendo até agora. E esse esforço, você acredita que deu um bom resultado, tanto por parte do poder público, mas também dos agentes, no sentido de convencer a população sobre os cuidados sanitários que precisavam ser tomados? Sim, porque a gente, além dessas informações, a gente conseguia também ouvir, né? Sempre sendo elo, a gente conseguia ouvir os anseios, as situações, o medo, as angústias, os casos que estavam acontecendo nas famílias dentro da própria comunidade, né? E a gente também poder orientar de como fazer, aonde ter que ir, as medidas que deveriam ser tomadas, né? E aí eles se sentiram mais seguros por saber que nós, como representantes, como agente de cidadania, estava também trazendo as informações do poder público mais próximo da comunidade. Isso deixou eles mais tranquilos. Eu senti que havia momentos que tinham pessoas que falavam na questão de estar depressivo, de estar o tempo todo dentro de casa, né, de não poder sair, e tinha medo da doença. Quem tinha pessoas no grupo de risco dentro da sua casa, como lidar com isso, né? E aí a gente tinha que trazer mais uma
sermos assim uns terapeutas também, né? De ouvir, de passar uma tranquilidade, uma palavra de carinho, de amor, de paciência, principalmente. Vamos ter cautela, isso vai passar, né? E graças a Deus a gente conseguiu superar durante esses 4 meses, né? Devagarinho ali. Gilberto, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de lhe questionar o seguinte: você já tem uma grande experiência na área do poder público, de acompanhar as ações políticas e tudo. Você avalia que a participação popular hoje, proporcionada aí por esse programa de agente de cidadania e controle social, é o caminho realmente para que o poder público possa apresentar melhores resultados na execução de políticas públicas envolvendo a comunidade? Acredito, tanto é que eu estive na frente da Regional 1 um bom período, né, como secretário da Regional 1. Quando o prefeito me convidou para a coordenação de participação social, eu lembro direitinho como a conversa foi feita até com o prefeito dizendo: olha, Gilberto, você gosta de gente. Essa que é a realidade. E gosto mesmo. E não sou eu que gosto de gente. O prefeito gosta de gente. A gestão do prefeito gosta de gente. E por gostar de gente, se preocupa com as pessoas. Então, isso que é muito importante, você ter esse contato estreito com as comunidades, com a população. O prefeito tem feito isso de forma brilhante, de forma que nos ensina muito. E a gente tem seguido esses passos. Porque se você não tiver a participação popular, não tiver a vontade e o desprendimento de escutar o não, saber escutar as críticas, você não consegue fazer uma boa gestão. Agora, se você escutar as comunidades, se você tiver paciência, você vai errar menos. E se você errar menos, significa que você vai caminhar no sentido de preencher todas aquelas lacunas que existem nos diferentes bairros de Fortaleza com as suas diferentes realidades. Gilberto, gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a Andréa pela participação aqui no Notícias de Fortaleza e dizer que a TV Terra do Sol está sempre aqui aberta exatamente para que a gente possa ampliar essa comunicação e mostrar essas ações tão importantes como é o caso aí do programa de agente de cidadania e controle social para as comunidades. Queria fazer um agradecimento em nome da minha comunidade, aos agentes de cidadania da Regional 6 que estão lá assistindo, né? Aos 468, do qual eu faço parte, dentro dessa cidade maravilhosa. Continue aí, gente, no voluntariado, né? Vamos dar as mãos agora e deixar que tudo isso passe aí da pandemia com muita calma, paciência, né? Já está chegando ao fim, graças a Deus. E a nossa cidade, ela é bela, ela é maravilhosa, tem um prefeito dinâmico, participativo, e a gente só tem a ganhar com isso. E, portanto, agradeço também essa oportunidade. Estaremos sempre à disposição, né, para atender, né, a imprensa, para atender aqui a TV Terra do Sol, dar esse espaço de mostrar a importância da participação social e do trabalho voluntariado que tem feito a diferença nesse trabalho dentro dessa gestão. Maravilha, então. Eu vou pedir um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre acessibilidade nos ônibus e também nos terminais aqui da capital cearense. Vou ao intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta.